bom dia para vocês. Eu primeiro tenho que conversar com vocês, antes da gente começar essa atividade, eu tenho que conversar com vocês sobre a situação que se criou em relação ao conteúdo. Eu entendo que vocês estão no primeiro ano, né, que realmente vocês têm muitas matérias, muitos professores, algumas exaustivas, né? E a gente acho que começou com um conteúdo muito pesado. A forma de apresentar a aula, a forma que eu estou conversando com vocês é a forma que eu sou na sala de aula. E eu dou aula de português para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu sou pedagoga do ensino médio também. Então, assim, a minha abordagem, ela não tem nada de diferencial de como eu procedo aí presencialmente dentro da escola. Né? Então, assim, a situação é que talvez, como eu não sei, a professora anterior, a forma como ela trabalhava com vocês, ela podia ser mais leve, né? Menos conteúdo, então se torna mais tranquilo. Então, eu tenho primeiro que pedir desculpa, assim, se em algum momento vocês se sentiram ofendidos com alguma ação ou atitude que eu, professora, tenha tomado, no sentido de que vocês não tiveram liberdade para conversar comigo, tá? Porque, na verdade, vocês vão ter liberdade para conversar comigo a hora que quiserem. Se você erguer a mão e perguntar... eu estava com um problema sério de garganta, então, assim, o timbre da voz, alterar a voz, foi no sentido de que vocês escutassem aí, não no sentido de alterar a voz com vocês, tá? Então, assim, algumas coisas que aconteceram com conteúdo que não foi do agrado de vocês, e eu acredito que a gente pode reverter essa situação, tá? Então, vocês me desculpem aí, qualquer situação que a gente tenha passado, eu e vocês, e tenha tido um ruído no meio da nossa comunicação, tá? Quando alguma coisa acontece, a gente fala, houve um ruído na comunicação, a gente não conseguiu se comunicar da forma correta, certo? Então, isso posto, nós não vamos trabalhar hoje conteúdo. Por quê? Porque eu entendi que, como a gente precisa... nós estamos há uma semana aí do recesso, nós vamos trabalhar uma coisa mais leve, e daí quando vocês retornarem, hoje nós vamos aplicar uma avaliação, são 10 questões, eu acho que a gente viu uma aula, 2 aulas, 3 aulas, e o professor Jean, que me substituiu quinta-feira passada, fez uma revisão com vocês. Então, para avaliação, eu não vou fazer revisão. Eu providenciei uma coisa assim legal. Eu gostaria, nós vamos voltar agora para gravar, e aí eu gostaria que nesse meio tempo, enquanto a gente vai passar o logo da CED, da escola, eu gostaria que vocês, por favor, colocassem as carteiras e abrissem o meio da sala. Vocês podem ficar em grupos, nos cantos ou no meio, mas eu gostaria de ter acesso, assim, da visualização de todos. Abram a sala para mim, por favor. Nós vamos... fica de frente, mas tenta fazer um círculo, tá? Enquanto isso, a gente vai voltar para começar a gravar, tá bom? Tô de volta. Turma, primeiro ano, aqui a professora Rosemary. Vamos trabalhar fundamentos de marketing. E hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer uma aula diferenciada. Nós vamos ter hoje somente 2 atividades, que são 2 atividades que não têm absolutamente nada a ver com a avaliação, porém... o resultado dessas dinâmicas que a gente vai fazer é exatamente
para que vocês consigam entender aquilo que a gente trabalha. Opa, hoje tem bastante gente, hein? A sala tá cheia, hein, Gabriela? A sala tá cheia hoje, que legal. Isso. Professora, hoje a sala tá praticamente Tô completa. vendo, que legal. Tem os É alunos bom pra fora. isso, tal. Na verdade, eu acho que você não deu muita aula ainda para essa turma, professora. Eu mesmo vim só em uma. Essa daí é a turma do primeiro ano de fundamentos, né? Isso. É, de poucas aulas. Por isso, talvez que a Acho gente. que é eu que não vim muito, né? Acho que eu peguei só uma aula dele por enquanto. É, comigo eles tiveram um pouco. Eles tiveram muito conteúdo, né, Gabriela? Eles tiveram muito Sim. conteúdo. Então, gente, então assim, Tem se uns alunos, tem organizaram acho que aí? alguns alunos para fora, mais uns dois que foram à secretaria, eu acho, né? Tá, Eu vou dar uma olhada enquanto você vai tá conversando bom. com eles. Tá. Então, turma, é o seguinte. Pode colocar o slide para mim. Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer uma dinâmica. Uma dinâmica bem legal, bem relaxado, porque a gente precisa, assim, tirar a imagem, apesar do conteúdo de fundamento ser um conteúdo teórico, não tem como eu colocar coisas diferentes, ensinar coisas de outra forma, porque é tudo que está na legislação, tá? Então, assim, eu não tenho como mudar isso. Porém, eu tenho como relaxar. Então, assim, eu vou criar, prometo para vocês, eu vou criar formas e metodologias diferentes para a gente poder se apropriar desse conhecimento relaxando, tá bom? Vamos tentar fazer umas aulas assim mais relaxada, né? Uma professora é sempre professora, você sabe disso. Eu não sou igual a professor Jean, né? Mas eu prometo que a gente vai ser mais relaxado, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pular isso aqui porque eu vou deixar essa atividade aqui para um segundo momento. Bom, vocês estão aí com a sala aberta, com a sala aberta. A gente chama isso de aula invertida, né? Que é quando a gente desconstrói tudo aquilo que está construído dentro da sala de aula. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá. Posso falar? Posso, né? Então, é assim, o que a gente vai fazer? Leiam o que está no slide aí, ó. Carregando a carga um do outro. Isso é uma dinâmica. Uma dinâmica, o que você vai usar nessa dinâmica? Só papel e caneta. Você vai pegar um papel, um pedaço de papel, um pedaço, não precisa ser uma folha, tá? Um pedaço de papel e uma caneta. Olha lá, você vai escrever a frase nesse papel aí. O meu problema é uma dinâmica em que vocês vão colocar no papel qual é o problema que vocês encontraram ou se encontram no dia de hoje. O que você acha que é um problema para você? À medida que vocês escreverem e forem terminando, só ergue a mão para eu saber aí quantos faltam, para a gente poder ter todos já com o papel na mão. O que vai acontecer? A gente vai fazer isso no tempo de vocês. Vamos tentar hoje, assim, meio que fazer uma aula relaxada.
a semana que vem vocês vão ter aula, a festa junina, vocês vão ter festa junina semana que vem? Não sei, alguém comentou comigo sobre festa junina, não sei se é na sexta. Se ele sabe, Gabriela? A festa junina é na sexta que vem, dia 5. Ah, tá. Então, com essa turma, Gabriela, a gente vai ter mais uma aula. Sim. Ah, tá. Beleza. Todo mundo anotou lá o problema que se encontra ou que não tem solução? Ou todos escreveram já? Então, é assim, Gabriela, faz um favor para mim, recolhe esses papéis e coloca em cima dessa mesa aí onde está o teclado, porque nós não temos nenhuma caixinha. Na verdade, ela teria que ficar no meio da sala ali, né, para facilitar a vida deles. Não precisa colocar nome, né, professora? Não. Professora, não Espera precisa... aí, Gabriela. Antes disso, deixa eu perguntar assim, ó, da esquerda para a direita. Eu gostaria que vocês só lessem para mim o problema de vocês, só para a gente na hora não se perder ali na hora que tiver para o pessoal saber que aquele problema é o seu. O primeiro aí, quem que está na esquerda? Peraí, ela quer que lê, gente. Vai, da esquerda para a direita. Eles não querem ler, professor, eles estão com vergonha. Ó, quem não quiser ler, eu posso pular? Não. Quem não quiser, eu posso pular? Eu vou ler então, tá? Tá. Ó, silêncio, professor, escutar. Quem não quiser ler, eu vou ler. Tá tão baixo, né? Tá? Meu problema é meu irmão. Meu problema é de cantinho. Então vai me Eles não têm problema, eu acho, nessa fase da vida deles. Estão pensando ainda no... Ô, turma, se o problema de vocês for a professora, pode colocar a professora aí, viu? Pode colocar, se o problema for a professora, pode colocar que eu não vou me incomodar, não. Silêncio, professor. Meu problema é não ter paciência. O meu também. O problema é ser muito infantil. Eu não sou muito quieta. Eu sou muito quieta. Ah, então tá. Então vamos achar umas atividades para soltar você um pouquinho mais. Meu problema é meu ex. Isso é um problema mesmo. Meu problema é ser muito estressado. Meu problema é ser sem paciência, aí andar com uma amiga chamada Bianca. Jogar bola muito bem. Isso é só treinar, né? Jogar bola é só treinar que você vai jogar bem. Mas ele joga bem, o problema dele é ser convencido, é que ele escreveu errado, professor. Ah, entendi. Meu problema é não ter problema. Tem uma que não tem problema nenhum. Nossa, sorte tu ensina uma receita para nós. Meu problema é ser muito sensível. Não ter paciência. Ó, a paciência tá ganhando, hein?
Meu apelido, meu problema é o Marcelo. Qual que é o problema do Marcelo? Meu problema é... Desde que veio da cirurgia, você É má fase no futebol? Má fase no futebol. 2 futebol, 2 paciente e 3 amigos até agora. Nossa, tá cheia a sala hoje. Que bom. Professor, mentira, rapaz. Oi. Meu problema é... Calma, gente. É falta de tempo, estudar 23 horas de noite até as 1h40 da manhã, estudo no Serafim, CEDEP, inglês, espanhol e na física. Nossa, que legal! Oh, isso aí. Esse é um problema mesmo, mas é um problema bom. Meu problema é que sou muito ansiosa e o autismo. Tem 2 aí já ansiosa. Meu problema é a Regiane e suas provas. Meu problema é a professora de física e suas provas, e não ter paciência. Meu problema é ser muito bonito, chorão e metido, é isso? Nossa senhora, hein? Meu problema é ser muito apaixonante. Nossa, que bom. A autoestima tá... Meu problema é penso demais como vai ser meu futuro. Ótimo. Meu problema é estar com dengue. Meu problema é a família. Meu problema foi que fiquei com dor de cabeça. Meu problema é a professora de física, Regiane. Opa! Ei, eu já fiquei feliz, né? Porque eu pensei que era só a professora de fundamentos, e agora já tenho uma companheira que é professora de física. Ô, professora, eles não colocam o nosso nome, eu acho que é porque a gente está aqui, né? Se fosse uma outra matéria. Exatamente. Meu problema é ser muito fiel. Ah, mentiu pro tio aí, né? Aí você mentiu pro tio. Ô, tem mais? Acabou, professor. Acabou? Então, deixa eu dizer. Então, olha aqui, ó. Agora, quer ver como o tiro sai pela culatra? Nós tivemos 3 pessoas que não têm paciência. Aí que responderam que não tem paciência, que é muito estressada. Então, eu gostaria de saber o seguinte. Eu gostaria de saber, assim, qual é a solução. Vamos ajudar esses 4 colegas, 5 colegas aí? Ó, veja bem, são 5. Vamos ajudar esses 5 colegas. Oi. Vamos ajudar os 5 colegas a solucionar esse problema que eles apresentaram. Quem tem uma sugestão de como a gente pode se acalmar? Quem sugere, dá sugestão para esses 5 colegas aí? De que forma? Porque os apaixonantes, né? Os que jogam futebol estão relaxados aí, então quer dizer, eles podem dar sugestão para os colegas que são estressados aí de como se acalmar. Quem que se propõe aí? Quem que? Aham. Aí, pronto. Praticar um esporte de luta, um esporte que haja receitar remédio pra cabeça. Calmante. Calma. Aí falou que ia praticar um esporte
esporte e ir na psicóloga para tomar o remédio. Mais alguém? Olha, eu não sei o nome daqueles que falaram que estão lá estressados lá, que não tem paciência. Então, deixa eu dizer para vocês. Eu estou nesse grupo, porém, eu fiquei pensando como é que a gente consegue desestressar. Por quê? Porque o remédio eu não gosto. Esporte não dá tempo. Né? Daí eu fiquei pensando, como é que você pode se acalmar? Daí, sabe o que eu pensei? Falei, bom, a gente precisa viver o dia de hoje. A gente vai ter escola? Vai. Eu vou ter que fazer conteúdo? Vou. Vocês vão ter que estudar conteúdo? Vão. Eu vou ter que fazer avaliação? Vou. Vocês vão ter que fazer avaliação? Vão. Então, eu pensei assim, de que forma eu consigo dar uma aula mais leve e eles se sentirem menos pressionados com o que precisam aprender. Então, eu cheguei à conclusão que a gente precisa, durante todas as aulas de agora em diante, a gente precisa desse momento nosso, que é o momento meu e o momento de vocês. E nesse momento a gente vai usar para descontrair, para dar risada e para aprender. Então, o que a gente aprende com essa dinâmica? Essa dinâmica faz com que você veja o teu colega. Ô, meu colega, veja, tem uma que não tem problema nenhum. Será que ela dá receita para nós de como não ter problema? Porque ela não é estressada. Pode falar. Posso falar? É que tá o sinal aí, o som, como vocês respondem lá atrás, assim, ele fica meio longe, né? Faz um ecozinho, eu não consigo entender ele assim, nítido, né? Então, assim, às vezes me perdoem que eu vou pedir para vocês repetirem, porque eu não consigo alcançar, não consigo ouvir com clareza. Então, assim, o colega foi ali, relax, falou assim que as que estão sem paciência, estressadas, precisam fazer um esporte, precisam relaxar, dar risada, contar piada. Nossa, eu estou acrescentando um monte de coisa, que ele não falou tudo isso, mas eu estou acrescentando aqui para vocês. Daí nós tivemos, em segundo lugar, né? Nós tivemos, primeiro, quem está estressado. Daí nós tivemos, eu vi aí um problema com a família. Eu vi que o problema é a família. Sim, teve um que é a família, professora. Mas família, assim, ficou muito amplo, assim, família. Ficou muito amplo, família. Assim, o problema é a família com os entes da família, ou a família que é muito chata, ou a família tem que ter um problema específico, né, dentro dessa família aí. Quem respondeu família aí, qual é o foco principal do problema? Ela falou que é a família no todo, que todos não são chatos, não tem compreensão, né? Porque todo mundo tem um problema lá na família. Nossa. Então a família inteira precisa relaxar, precisa fazer esporte. Tá, aí nós tivemos 2 aí que estão com problema no futebol. Uns que jogam bem demais. Não teve nenhum aí que disse que não joga bem, né? Será que eles jogam bem mesmo assim? Alguém da turma já viu eles jogarem? Pode responder se esse problema que eles falam aí tem a ver? Tá, é verdade? Verdade, pessoal? Ninguém não! Ele joga bem demais. Joga nada! Então quer dizer que vocês criaram um problema ao invés de apresentar, vocês criaram um problema. Gente,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que não, assim, que o intuito da gente conhecer o colega, ver os problemas, né? A gente fez uma brincadeira, uma dinâmica, e é uma brincadeira, assim, para quebrar um pouquinho o gelo, para a gente relaxar. Então, assim, mas também eu vou usar esse gancho, assim, do problema para explicar para vocês que a gente precisa conhecer. Quando a gente fala de um problema, ou quando a gente fala traz alguma questão para poder debater, né? No caso aí, o problema dos colegas, para a gente debater, a gente precisa ter um conhecimento de causa, né? Você precisa ter para argumentação, para você poder defender, para você poder explanar. E o Fundamentos é isso. Então, assim, eu quero que vocês entendam que tudo que vocês fizerem, ele tem uma consequência. A consequência é positiva se você conhece o conteúdo, se você sabe o que está fazendo. Tá? Então, assim, trabalhar fundamentos é a gente buscar conhecimento para a defesa, conhecimento para o questionamento. Né? Então, hoje a gente não pode fugir disso, infelizmente, né? Nós vamos ter que trabalhar. Então, mas nós vamos trabalhar de uma forma legal. Eu vou disponibilizar esse próximo slide lá no Classroom, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ainda não estou lá no Classroom, Gabriela. Essa turma ainda não está disponível para mim lá no Classroom. Eu fui lá colocar uns textos. Então, eu não estou... A professora consegue te colocar a coordenadora, professora? Eu não sabia que você não tinha acesso a essa turma. Eu não consegui colocar avaliação no Classroom, não consegui colocar aula, não consegui entrar no mural, porque eles não me adicionaram ainda. Então, eu tenho uma atividade... Eu vou pedir para a professora te adicionar. Eu tenho uma atividade para dar um pontinho para eles para a próxima aula, mas eu preciso estar anexada lá para eu poder postar. Tá? Ô, gente, o que eu fiz para vocês lá que vai estar postado lá no Classroom, lá na sala de aula. Oi. Ok? Pode continuar, professora. Estava resolvendo um probleminha. Então, assim, quando resolver a situação do Classroom lá, me colocar, eu vou colocar lá uma atividade de uma imagem com algumas perguntinhas lá para vocês responderem. E ela vai valer um ponto, tá, turma? Eu vou colocar ela lá no Classroom para vocês fazerem. Na verdade, vocês vão responder só 3 perguntinhas de acordo com aquela imagem que eu postar lá. E agora, eu vou mostrar para vocês a atividade que vai estar aparecida lá, para a gente fazer, e eu prometo que daqui para frente nós vamos trabalhar conteúdo sim, mas a gente vai trabalhar de uma outra forma. Eu vou buscar aí uma metodologia mais tranquila. Eu gosto da sala dessa disposição aí, eu gosto da sala aberta, onde eu estou vendo todos vocês estão se olhando de frente, a gente consegue fazer um trabalho legal desse jeito, e você consegue ter o auxílio do colega. Hoje, para avaliação... O professor Jean tinha passado um trabalho para eles na aula, né? Que a professora não estava vendo. Aí, aquele trabalho, como que vai ficar? Vai ter um dia para apresentação? Ou hoje só foi aquele dia mesmo? Ou eles vão ter que pegar? Vamos apresentar na próxima aula, que é uma aula que vocês já vão para o recesso. Vamos apresentar o trabalho do professor Jean. Então, a próxima aula... Vamos esquecer o conteúdo de fundamentos, vamos só buscar aquilo que a gente já viu de revisão hoje para avaliação, né, que vocês já sabem, e daí nós vamos apresentar os trabalhos e essa atividade aí. Então, assim também vamos fazer para a próxima aula, vamos retomar mesmo o conteúdo depois que vocês retornarem do recesso. Aí vocês... vão retornar mais relaxados, aí a gente começa a ver onde parou, ver qual é a dificuldade de vocês,
e a gente monta um conteúdo junto, tá bom, gente? Vamos fazer assim, então? Só que daí é o seguinte, eu tenho que ter a parceria de vocês. Para eu montar um conteúdo que não seja chato para vocês têm que me ajudar. E aí, professora, mas fundamentos, né? Fundamentos não dá, né? Fundamentos não dá para a gente montar conteúdo. Dá sim. Dá para vocês me trazerem umas bibliografias, a gente vê umas coisas legais, umas frases, e a gente fazer um trabalho bem relaxante, tá? Com conteúdo de fundamentos. Então, gente, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó, antes da gente fazer a avaliação. Dá uma olhada nessa imagem que está postada aí para vocês. Vocês estão vendo que tem vários desenhos? Vocês estão conseguindo enxergar aí atrás? Ok. Então, eu queria que vocês escolhessem um desenho. E aí, vocês vão escrever aí no outro pedacinho de papel o que vocês sabem sobre esse desenho. Por isso que vocês vão escolher. Olha quantas imagens tem aí. Essas imagens, elas são todas de marketing, tá? A gente utiliza todos esses ícones que estão aí nessa imagem no marketing. Então, eu gostaria que vocês escolhessem e uma imagem, vocês vão dizer o que vocês sabem sobre ela. Então, tentem procurar aquilo que vocês têm maior conhecimento. Por que eu estou fazendo isso? Porque, assim, para a gente poder fundamentar, poder argumentar e para poder criticar ou questionar, nós precisamos ter conhecimento. Então, assim, tenta procurar uma planilha, ó. Eu estou vendo ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Está escrito business embaixo ali, ó. Na verdade, aquilo ali é um organograma, o nome daquele desenho ali. Esse organograma serve para quê? Para a gente organizar um segmento, organizar uma escola. A escola tem um organograma daquele ali, vocês sabiam? Aquele desenho que está escrito business ali embaixo, a escola tem um organograma. Entendeu? Então, ali dentro desse organograma, a gente coloca as pessoas que estão dentro da escola por fase. Quem vem primeiro na escola? Quem é a primeira pessoa da escola? Alguém pode me... O Johnny! A diretora fala. Isso! Lá no organograma, a primeira pessoa que está lá em cima, que responde, é a diretora. Depois da diretora. Quem vem depois da diretora, turma? Depois da diretora é um inspetor. Não é pedagogo? Não, o Johnny é mais importante. É o pedagogo. O Johnny é o inspetor, né? Não, diretor. Então, deixa eu dizer para vocês. Vem a diretora, e se a diretora não estiver na escola, pedagogicamente, quem responde é a pedagoga. Não, é diretor. Então, a pessoa depois da diretora na escola é a pedagoga. Depois vem os secretários, inspetores e professores. Então, a gente tem um organograma. Isso a gente precisa aprender também, porque lá na frente vocês vão ser questionados sobre isso, tá? Então, eu dei um exemplo aí dentro da imagem para que vocês escolham um desenho. Esse desenho vocês vão escolher, vocês vão anotar e vão entregar os papeizinhos para Gabriela. Por quê? Porque nós vamos trabalhar essa atividade somente na próxima aula com as respostas, porque nós vamos, daqui a pouquinho, trabalhar, fazer a avaliação, e eu preciso saber de vocês se existe alguma dúvida.
Professor, deixa eu te perguntar aqui, que eles estão com dúvida ainda. Por exemplo, o que você quer que eles escrevam sobre os objetos? Por exemplo, se eles escolherem o dinheiro ou a calculadora, a funcionalidade, para que serve, é isso que você quer que escreva? Ó, eu falei assim, você escolhe o desenho e daí você vai colocar lá o que você tem de conhecimento desse objeto que você escolheu. Eu escolhi a calculadora. Bom, a calculadora, professora, mas a calculadora serve para calcular. Não, ela tem uma história. Ela só calcula normalmente, gente. Nós temos só um tipo de calculadora. O que vocês sabem sobre a calculadora? Por que essa atividade vai começar hoje e vai terminar na próxima aula? Porque você vai entregar o teu papel aí dentro do que você sabe sobre esse objeto para a Gabriela, certo? A Gabriela vai se separar. Coloca o teu nome, tá? Porque o que acontece? Você vai para casa. Daí você vai chegar em casa e você vai pesquisar esse objeto aí. Em algum momento lá. Se tiver no celular, se tiver, você vai pesquisar esse objeto. E você vai ver que você tem mais coisas sobre o seu objeto do que você imaginava. Na próxima aula, você vai trazer escrito. E você vai ver o que você colocou. Para você ver como, às vezes, a gente restringe o conhecimento, mas ele é bem amplo. Ou quando você chegar em casa, você não vai nem pesquisar. Você vai lembrar, poxa, mas a calculadora também tem a calculadora que ela é utilizada por professores de física para fazer cálculos quânticos. Mas ela é usada para o pessoal que trabalha na Bolsa de Valores. É usado para o pessoal na contabilidade. Claro, são calculadoras diferenciadas. Mas você veja que a gente consegue obter muita informação, no mínimo, vocês conseguem 10 palavras sobre cada objeto. Mas, às vezes, a gente aqui anota, né, no papel, o papel está aí, mas quando você está indo embora, pô, mas eu podia ter colocado isso, eu podia ter colocado aquilo. Você vai lembrar que você sabe mais daquele objeto do que você pressupunha que sabia. Entendeu? É isso que eu quero. Eu quero que vocês vejam que vocês podem trabalhar com a cabeça, ampliando com o seu conhecimento, com o que vocês conhecem, com o que vocês sabem. É a gente buscar na memória. Tá? Então, qual é o objetivo dessa imagem? É te dar subsídios para você trabalhar a tua memória. Hoje, você lembra de 3 itens. Mas quando você voltar a semana que vem, se você parar para pensar uma vez só nesse objeto, durante a semana inteira, olha, você tem uma semana para pensar nele uma vez na semana, você vai lembrar que você tem mais conteúdo para informar sobre ele. E a semana que vem daí, a Gabriela vai devolver o papel para vocês e vocês vão acrescentar o restante, para ver o quanto vocês conseguiram lembrar, o quanto vocês conseguiram acrescentar vocês conseguem contar uma história do objeto de vocês. Esse é o objetivo. O objetivo é você trabalhar a memória, para você fazer a pesquisa, para você buscar lá na tua caixolinha, lá, ó, tudo que você lembra e tudo que você deixou naquele momento em que você estava escrevendo ali, de acrescentar. Ou de escrever lá, para você recordar para a aula que vem. Escolheram? Entenderam? Pode perguntar aí, ó. Se você ainda ficou dúvida em relação a algum ponto, vocês perguntem. Bem da verdade, eu vou falar para vocês, essa professora que vos fala aqui é a professora, tá? Talvez, assim, eu comecei com vocês com o conteúdo que estava atrasado e isso dificultou um pouco a nossa comunicação. Mas eu, em geral, me dou muito bem, graças a Deus, com os alunos do ensino médio. Nada? Alguma dúvida? Depois
depois que vocês passarem, depois que vocês anotarem no papel a palavra e entregar para a Gabriela, aí não esqueçam de colocar o nome, o primeiro nome, pelo menos para ela saber depois. Aí a gente vai arrumar a sala para fazer a avaliação. Vai estar no Classroom, tá, turma? Essa imagem vai estar lá no Classroom para vocês. Pronto? Todo mundo já anotou? Temos mais uns minutinhos, tá? Que a gente tem que começar a avaliação. Professora, deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre aquele outro trabalho. Teve um grupo que perguntou se eles podem usar slides, daí compartilhar a tela para você poder ver. Com certeza. Com certeza absoluta eles podem. Tudo que vocês criarem, que vocês acharem mais dinâmico, né, mais fácil de compreender, fazer no papel ou montar slide ou apresentação, eu gosto, entendeu? Eu aceito e a gente vai estar avaliando também. Nós precisamos de nota, né? Porque nós não fizemos ainda nenhum trabalho com vocês. Nós vamos ter a primeira avaliação. Então, como é que funciona a avaliação? Deixa eu explicar, eu comentei com vocês, acho que na primeira ou na segunda aula. Nós temos que vão partir do 10. Vocês vão partir de uma nota 10. Vocês precisam ter 2 avaliações, no mínimo, valendo 3 pontos, tá? Então, assim, essa avaliação de hoje, ela vale 3 pontos. A atividade, a gente vai fazer 4 atividades valendo 1 ponto. Então, se vocês fizerem todas as atividades, tá garantido 1 ponto, tá? Então, assim, essa avaliação, o trabalho que o professor Jean trabalhou com vocês na aula passada, vai valer 1 ponto, tá, gente? Na apresentação a semana que vem. E eu disponibilizei uma imagem lá no Classroom, né, assim que for liberada, acredito que a Gabriela vai dar uma olhadinha para mim lá, para eles eu já ia dizer, Gabriela, anexarem, né, para eles me colocarem lá no grupo. Vai valer 1 ponto também aquela avaliação, aquele trabalhinho que eu colocar lá da imagem com 3 perguntas, tá, gente? E aí a gente já tem hoje, se vocês fizerem a avaliação, se vocês fizerem os trabalhinhos, já tem 5 pontos. Então, assim, os outros 5 a gente vai buscar quando vocês retornarem. Que, na verdade, a gente teria que encerrar agora, né? Mas, depois que vocês retornarem, a gente faz uma avaliação. Vamos ver. Vocês aceitam fazer avaliação oral? Não? Eu tentei colocar a avaliação de vocês no Kahoot, mas não deu, porque lá tem um número mínimo de caracteres. E como fundamentos, assim, requer um pouquinho mais de informação nas questões para perguntar, não consegui colocar no Kahoot. Então vamos fazer uma combinação. A gente faz, então, um número, assim, de uns 5 Kahoots para a gente poder fechar as avaliações assim que vocês voltarem. Combinado? Pode ser assim? Combinado, professor. Só que esses Kahoot é em sala, tá, gente? Aí eu vou pedir autorização para a coordenadora, informar para vocês poderem usar o celular. No dia, a Gabriela vai ter a informação antecipada da data que tá. Eu vou mandar um cronograma para ela e a coordenadora saberem a data que a gente vai fazer isso, né? Qual aula, para a gente poder desenvolver esse Kahoot valendo nota, tá?
valendo nota, daí eu não aplico a avaliação, só que daí a gente vai ter que ter as notas desse Kahoot. Ele vai ter que ser feito assim de uma forma que a gente possa ter a avaliação de vocês. Combinado, então, professor. Eles voltam para o lugar para fazer a prova? Isso, eu preciso que eles voltem para o lugar para a gente aplicar a avaliação, né? Porque agora falta pouco tempo. Eles têm pouco tempo para fazer. Eu volto só a hora que... Beleza. Tá com som? Pessoal, então assim, ó, vocês já estão aí nas carteiras. Essa avaliação tem 10 questões. Ela tá lá em cima, ela tá como segundo ano, porque eu errei. Eu fiz o cabeçalho de 5 turmas. Daí eu fui mudando o nome porque a disciplina, o curso é o mesmo. Então eu deixei segundo ano e era primeiro. Então vocês riscam o 2 e colocam 1, tá? É a prova de vocês, feito com conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula, tá? Então assim, leiam bem a pergunta, tá? Leiam bem a pergunta, leia uma vez, leia 2 vezes, que você vai responder de boa. É só entender, não demanda que você tenha decorado o que a gente ensinou. Se você prestou atenção um pouquinho só, mínimo, que você deu uma olhada nos slides, você vai fazer a prova de boa e tranquila. Tem uma questão só, assim, que é mais compridinha, porém, ela vai ser de fácil entendimento, tá? Então, é assim, vocês vão começar agora, a Gabriela pode distribuir para eles. E boa prova, tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, tá? E aí já fica combinado, na próxima avaliação a gente vai fazer de outra forma, tá? Daí vai ser uma forma mais leve. Eu vou deixar o slide aqui, eu tô por aqui. Qualquer problema é só me chamar, tá? Mas vai ficar aparecendo o slide aí para vocês.
Todos entregaram já? Ô, Gabriela. Oi. Só falta um, tá passando o gabarito, tá? Ah, então assim, tá no horário deles também, né? Então, esse que tá concluindo, eu vou encerrar a aula para você poder liberá-los, né? Que eles estão dentro do horário deles agora. Acredito que não tem problema liberá-los nesse horário. Falta 3 minutos. Sim, ele já Tá bom? entregou, tá? Já encerrou. Então, gente, até a semana que vem. Deem uma olhadinha lá no Class, que eu vou deixar a imagem lá para vocês, tá? E aí a gente continua e vai rever os trabalhos, tá bom? Então, um bom dia para vocês e fiquem com Deus.